O ex-secretário de Gabinete de Assuntos Estratégicos, Gustavo de Oliveira, assumiu na última sexta-feira o comando da Secretaria Estadual de Planejamento, a CEPLAN. E para falar sobre os desafios impostos pela crise financeira e também outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário Gustavo de Oliveira. Boa tarde, secretário. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Secretário, antes de falar do planejamento, antes de falar do futuro, vamos tratar de um assunto do passado, né? O senhor deixou a Secretaria de Assuntos Estratégicos, mas tem um assunto aí que não está resolvido. Aliás, continua empacado, né? O VLT. Tem esperança de uma solução aí? O governo federal vai arrumar esses 200 milhões que faltam? O que é importante dizer, né? Depois desse 1 ano e meio de trabalho, finalmente todas as perguntas que haviam sido colocadas sobre o projeto VLT, quanto custa terminar a obra, em quanto tempo, qual será a tarifa ao usuário, todas elas já têm uma resposta consistente. O que falta agora realmente é o dinheiro para terminar a obra até o final. A tarifa será a mesma do transporte coletivo, está modelado nisso, sem nenhum pagamento adicional para quem quiser sair do ônibus e pegar o VLT. O que nós precisamos agora é de recurso financeiro, dinheiro mesmo, para levar a obra até o final. O que o Estado tem até agora? Já tem 400 milhões de reais em financiamentos que pode empregar na construção. No contrato, a auditoria demonstrou que seria o total de 650 milhões de reais. O consórcio pede mais de 1 bilhão de reais para terminar a obra. Então, estamos trabalhando em duas frentes. Na primeira, negociando com o consórcio, reduzindo o custo. E segundo, tentando buscar mais recursos. E nessa frente de buscar mais recursos é que o governo federal tem nos apoiado. Pretende, ou com recursos públicos, o que é muito difícil, porque o governo federal hoje tem um arroxo financeiro próprio lá para gerenciar, mas talvez a abertura de uma PPP para injetar dinheiro para terminar a obra e operar o VLT durante 25 ou 30 anos. Secretário, o senhor falou aí da falta de dinheiro, vamos falar então da secretaria que o senhor assumiu na sexta-feira, do planejamento. Perfeito. Então a orientação agora é o seguinte, sacrifício e aperto de cinto para todo mundo. O que se apresenta na economia no momento? Realmente, o pior da crise parece já ter chegado ou passado. Então, daqui para frente, o que se espera do cenário nacional é um cenário de recuperação econômica e dentro dessa lógica de recuperação, que começa timidamente agora, alguns indicadores já começam a melhorar no país, nós devemos ter ainda um período de ajuste da máquina pública. Por quê? Porque a receita pública está atrelada ao desempenho econômico. Como o país entrou numa recessão econômica, as receitas dos estados foram caindo e nós tivemos diversos estados que já entraram em crise fiscal já no ano passado. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso ainda não ocorreu. A missão é fazer com que nós passemos por esse final da crise sem uma crise econômica no governo do estado. Secretário, no orçamento deste ano já está prevista a revisão geral anual? No orçamento que foi encaminhado à Assembleia, uma proposta inicial, nós teremos que acomodar o RGA, porque foi um compromisso do governador Pedro Táxi. Mas qual é o limite que a lei impõe para isso? O gasto com o pessoal precisa estar abaixo de 49% da receita do Estado. Então, temos duas frentes de trabalho. Uma primeira, a Secretaria de Fazenda já busca um modelo de ampliação de receita sem aumento de carga tributária. Como é que isso é possível? Melhorando a atividade econômica, então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico precisa incentivar o desenvolvimento econômico para termos mais receitas. E do outro lado, racionar e fazer caber o gasto com os servidores dentro dos 49%. Estudamos já algumas medidas para que isso possa ocorrer. Mas a expectativa é que tenha RGA no próximo ano. Sim, ela tem que estar prevista porque o próprio RGA foi objeto de uma lei aprovada na Assembleia. Secretário, de um lado tem o problema e a questão da lei de responsabilidade fiscal, o limite dela, o funcionalismo, e de outro lado tem a questão dos poderes constituídos, né? E o governo do estado apresentou uma proposta de reduzir, de fazer um corte de 15% no orçamento dos poderes. Isso será mantido no orçamento quando ele for enviado para ser aprovado? Bom, essa proposta foi colocada ao chefe dos outros poderes. Claro, cada um dos poderes tem uma realidade orçamentária e financeira diferente. Nós temos que renegociar isso com cada um dos poderes, mas o fundamental é o que se chama aí o Pacto por Mato Grosso.
Nós precisamos fazer um esforço grande de contingenciamento de gastos nesse período, para que até o meio do ano que vem, com a retomada do crescimento econômico a ritmo mais vigoroso, a gente possa acomodar de novo um crescimento de despesas. Secretário, e vem por aí também uma reforma administrativa e até aqui, pelo que já foi dito, é uma reforma administrativa que vai cortar fundo, é isso? A ideia da reforma administrativa é racionalizar a estrutura pública. O que isso quer dizer? Um número menor de estruturas. Isso é um caminho que todo o Brasil está tomando, todos os estados estão tomando, e ele é necessário. A máquina pública ela não precisa ser grande, inchada. Ela precisa ser eficiente. Então, o que ela se propõe a fazer, tem que fazer com eficiência. É isso que essa reforma busca. Muito mais do que simplesmente um corte de gastos, uma racionalização no uso do recurso público. Secretário, qual vai ser o maior desafio da sua gestão? Acredito que nos primeiros 12 meses nós temos austeridade suficiente com as contas públicas, sem que com isso sejam comprometidos programas importantes para toda a sociedade e sem comprometer investimentos. Veja você que hoje o Estado de Mato Grosso tem condição de acessar recursos por empréstimo, inclusive recursos internacionais, mas não consegue porque não tem aval do governo federal, da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, sobreviver a esses 12 meses, garantindo investimentos, mas tendo que cortar despesas, é o primeiro maior desafio. A médio prazo, manter o equilíbrio das contas públicas, porque um Estado saudável financeiramente é bom para todo o conjunto da sociedade. Secretário, é lá no planejamento que fica o profissional para dizer não? O senhor vai ter essa responsabilidade. Veja bem, a receita é limitada. Nós temos que direcionar os recursos para as maiores políticas públicas. O que é isso? Muita gente está perdendo emprego. Nós temos que direcionar esforços para gerar empregos e resolver os problemas da sociedade nas áreas de saúde, educação e tantos outros. Secretário, só para encerrar aqui a última pergunta. Gustavo Oliveira vai para a Secretaria de Planejamento. Sim. Isso significa dizer que o nome do senhor, a partir desse momento, está descartado para ser vice na candidatura à reeleição do prefeito Mauro Mendes, ou não? Eu, pessoalmente, nunca me propus a isso e, se tivesse feito, seria aberto à sociedade. Meu nome não está em cogitação para isso, temos bons nomes no Estado que podem suprir essa vaga junto à Prefeitura de Cuiabá. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, secretário.